Olá pessoal, meu nome é Adonai Fineza, sou esposo da Rafaela Fineza, psicóloga, dona desse canal. Hoje eu vou falar sobre finanças, como investir o seu dinheiro, como estar do outro lado da linha, que é a linha que realmente você vai aumentar o seu faturamento. Eu sou graduado em Engenharia Civil, sou doutor em Engenharia, sou professor universitário, sou gestor do curso de Engenharia, tenho empresa de engenharia especialista em projetos de barragens e também sou investidor do mercado financeiro, além de pastor, pai de 3 crianças e tenho algumas outras funções. Mas como investidor, eu estudei muito sobre o mercado financeiro, quais seriam os melhores investimentos e como aplicar o meu dinheiro, e é isso que eu vou estar falando hoje para vocês. De antemão eu já peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que precisam entender sobre o mercado financeiro, sobre a vida financeira, porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você, porque eu quebrei muito a cabeça nessa área, tive muito prejuízo e hoje eu aprendi bastante aí como investir, como aplicar a minha renda, as minhas finanças, né? E toda dúvida que você tiver, pode deixar aí também nos comentários, pode perguntar, que a gente vai estar fazendo o máximo aí para poder estar te ajudando, estar te respondendo aí o máximo que nos for possível, tá bom? Bem, você tem um problema muito grande na sua vida financeira. E por que você tem esse problema? Porque você foi ensinado a ser pobre. A escola e os seus pais te ensinaram a ser funcionário. Que isso, Adonai, é mesmo? Sim. Seus pais não por maldade, porque eles aprenderam dos pais dele, que aprenderam dos pais dele, que você deveria estudar, trabalhar, casar, comprar um imóvel e viver a sua vida. E a escola te preparou para isso. Infelizmente, as nossas escolas, os nossos estudos não nos ensinam a sermos empreendedores. Pelo contrário, a escola hoje ensina a criança, desde a criança até a sua formação acadêmica na graduação, nos ensina a sermos bons estudantes, a tirarmos boas notas, a sermos aplicados, a sermos realmente, a corrermos atrás. Para quê? Para que sejamos bons funcionários, para que possamos ganhar bons salários, pagarmos bons impostos e assim a gente continue o ciclo. Ou seja, você foi treinado a vida inteira para você ser um bom funcionário e um bom pagador de impostos. É por isso que você não ficou rico e você não ficará rico se você tiver essa mentalidade. Hoje eu quero quebrar um pouco dessa mentalidade com vocês, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês por que isso acontece. Isso é o sistema. E toda vez que acontece uma grande crise econômica, como aconteceu em março agora, durante a pandemia, em março de 2020, né, houve uma quebra financeira muito grande. E toda vez que isso acontece, esse colapso financeiro acontece, a riqueza ela não deixa de existir. Ela apenas migra de mãos. Ela sai de determinado lugar e vai para o outro. Porque a riqueza sempre existirá no mundo. O que está acontecendo é que os ricos, bilionários e os bilionários, né, se tornam cada vez mais ricos e os pobres e a classe média, a qual a maioria de nós está inserido, se torna cada vez mais pobre, porque você perde poder de compra. É o que está acontecendo hoje com a impressão de papel moeda, os governos imprimindo mais dinheiro, como o governo americano, por exemplo, já imprimindo mais 1,9 trilhão, ou seja, 2 trilhões de dólares em papel não lastreado. Isso é uma loucura, porque isso gera inflação, isso gera perda de poder de compra, e isso faz com que as pessoas mais simples, a classe média, perda poder de compra e se torne cada vez mais pobre e mais dependente do Estado. Isso é terrível e dessa forma você jamais ficará rico. Não que riqueza traga felicidade, porque prosperidade é muito diferente de riqueza. Eu conheço pessoas ricas que não são prósperas e conheço pessoas prósperas que não são ricas. Agora, se você for uma pessoa rica e próspera, você terá uma vida muito, muito boa, porque o rico próspero é o que realmente é interessante e eu tenho certeza que você consegue atingir esse objetivo, esse nível de vida, e isso sim realmente faz muito bem e será muito bom para você e para toda a sua família. Tá ok? Então o que acontece dentro da economia para que você entenda um pouquinho desse contexto histórico? O dinheiro, o dólar, hoje 70% das moedas no mundo são atreladas ao dólar, tá? E quando o dólar cai, como está caindo e vai cair muito mais, essas moedas também perdem poder de compra. E o dólar, ele sempre foi o papel mais forte no mundo, né? Só que ele era atrelado ao ouro. Nixon, em 71, desatrelou o dólar do ouro. Isso foi um tiro no pé muito grande.
Porque quando você tem o papel moeda atrelado ao ouro, se você tem uma base de ouro, se você tem uma riqueza em ouro estocado, você tem aquele dinheiro atrelado àquele ouro e você pode imprimir moeda de acordo com a quantidade de ouro que você tem. Quando você você desatrela, né, o papel moeda do ouro, você começa a imprimir dinheiro de forma desordenada de acordo com o governo. Aconteceu, por exemplo, no Zimbábue, na África, né? O Zimbábue era um dos países mais prósperos da África e hoje é o país mais pobre da África, justamente porque ele começou a imprimir dinheiro. A gente chama isso de dinheiro falso, a gente chama isso de que não é um dinheiro real. Quando o governo começa a imprimir dinheiro, então você tem muita oferta de dinheiro no mercado, isso faz com que o preço dos alimentos, commodities, tudo que você adquire, todo produto, comece a subir muito. A gente chama isso de inflação. É o que aconteceu no Zimbábue. Inclusive no Zimbábue, se você pesquisar na internet, você vai ver uma nota de 1 trilhão de Zimbábue, né? Existe essa nota, né, que é uma loucura muito grande, que mostra uma inflação absurda e jogou o Zimbábue hoje no o país mais pobre da África. É o que está acontecendo atualmente na Venezuela, com inflações absurdas, com impressão de dinheiro de forma absurda. É o que está acontecendo aqui na nossa vizinha Argentina e é o que está começando a acontecer, infelizmente, também nos Estados Unidos da América, o que vai refletir na economia global. Bem, por que eu estou falando isso tudo? Porque se você não tiver sabedoria e conhecimento para proteger a sua vida financeira, você ainda perde aquilo que você tem. Ou você continua sempre do lado de cada linha, que é o lado do funcionário, que você foi treinado pela escola para você ser um bom funcionário, para que você pague bons impostos e continue sendo funcionário, empregado o resto da sua vida. Você nunca vai chegar ao objetivo aí de viver aqueles sonhos que você tem, de viajar o mundo, de ajudar pessoas, de ter uma ótima qualidade de vida. Isso nunca vai ser atingido se você continuar com essa mentalidade, tá bom? Bem, então isso tem acontecido, uma nova crise global se aproxima com a impressão de tanto dinheiro, o dólar já vem caindo, vai cair muito mais, e com isso você precisa conhecer o que é investimento financeiro para você proteger as suas finanças. Bem, vamos lá. Poupança, como eu já falei, não é investimento e nunca será. Poupança você está perdendo dinheiro porque ela te paga menos do que a inflação do ano. Ou seja, se você aplicou X no banco em poupança, ao final de um ano você vai ter X menos tanto. Você perdeu, literalmente você perdeu o poder de compra. O real já perdeu o poder de compra desde que foi criado em 95%. Então o que você comprava lá na década de 90 com 100 reais, você jamais comprará a mesma coisa hoje, você compraria bem menos do que isso. Isso é perder o poder de compra justamente por causa do mercado inflacionário. Isso se deve muitas vezes às medidas econômicas e também à impressão de papel moeda. Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, disse há poucos dias atrás que o Brasil tem 210 milhões de patos e 4 bancos. E foi uma palavra muito bem dita, porque realmente o Brasil tem 210 milhões de patos, são 210 milhões de funcionários, empregados que vão continuar pagando impostos, que vão continuar vivendo a sua vida de forma muito simples e muitas vezes medíocre que eu digo mediana, né? Porque a palavra medíocre significa mediana, enquanto temos 4 bancos, que são justamente aqueles que lucram muito e aqueles que ganham às suas custas. E por que eu falo isso? Porque como investimento nós temos renda fixa e nós temos renda variável. Dentro da renda fixa, que eu vou falar aqui agora, é a renda que os bancos ganham muito dinheiro. E eu não aconselho você a fazer a aplicação em renda fixa. Se você for amanhã no banco, ou hoje mesmo, se você for no banco, com certeza o gerente vai te mostrar um leque de investimentos que aparentemente são bons, mas são péssimos. Porque o banco vai te oferecer produtos que vai ser bom para o banco. Por exemplo, ele vai te mostrar investimentos em CDBs, em LCAs, em LCIs, CRAs, CRIs, Tesouro Nacional. São todos esses 5 que eu falei que eu citei para vocês, são exemplos de aplicação em renda fixa, que são atreladas muitas vezes à taxa Selic, que estava 2,75, subir agora para 4,25, e é muito provável, né, que até o final do ano que vem ela chegue em 6,5%. Isso é muito importante para nós que atuamos no mercado financeiro entender o porquê disso, tá? O que é essa taxa Selic, o que é o PCA, que são impostos sobre produtos, isso é muito importante.
porque isso está diretamente ligado à inflação e aquilo que você pode, como você deve investir. Então eles vão oferecer para vocês rendas fixas. Por quê? Porque são as que pagam menos juros e são as que os bancos mais lucram. Então você vai investir, por exemplo, no CDB, ou você vai fazer um investimento, esse CDB está pagando 130% do CDI. O que é isso? Isso é nada. Parece um número muito bonito, mas isso vai te dar aí 1,5%, 2%, o que é um absurdo, que são taxas de juros baixíssimas para você lucrar ao longo de um ano. Vai te dar aí um pouco mais do que a poupança, às vezes um pouco mais do que a inflação. No final das contas, se você for fazer uma continha de papel rápida de padaria, vai te dar aí 1,5% acima de inflação, o que não é lucratividade nenhuma, tá? É muito baixo, não compensa. Mas é o que os gerentes, é o que os bancos vão tentar empurrar para você. Então, primeiramente, infelizmente, não acredite em aplicações oferecidas pelos bancos, porque eles é que vão lucrar com essas aplicações de renda fixas, né? Sejam CDBs, sejam LCA, sejam LCIs, sejam os CRAs, CRIs, sejam Tesouro Direto. É claro que cada um tem um porquê, não dá tempo de explicar todos aqui, como Tesouro Direto, que as pessoas gostam, né? Que é você emprestar dinheiro para o governo. Todo governo tem dívida. Todo governo tem dívida externa, tem dívida interna. A dívida brasileira, por exemplo, é uma dívida absurda, muito grande. E quando você compra título do Tesouro, é como se você estivesse comprando a dívida daquele país. Você pode comprar título do Tesouro Nacional, né, brasileiro, norte-americano, seja lá o que for. Você está comprando a dívida daquele país, ou seja, você está emprestando dinheiro para o país. E o país vai te pagar, você só não vai receber se o país quebrar. Então isso dificilmente acontecerá. Por isso é uma aplicação muito segura, que a gente fala conservadora, né? Porque você pode ser um investidor conservador, moderado ou agressivo. Não te aconselho a você ser nem conservador nem agressivo, você seja moderado. Mas moderado de forma conservadora, né? De forma com muito pé no chão, muita consciência, muita sabedoria. Então é um investimento extremamente conservador, porque vai te pagar uma taxa de juros baixa, só que é muito certa. E em geral os investimentos em renda fixa têm liquidez diária, tá? O que significa liquidez diária? Significa se você precisar desse dinheiro hoje, é só você ir no banco e sacar esse dinheiro. Bem, ter uma parte do seu dinheiro em renda fixa é importante por questões emergenciais. Por exemplo, alguém sofreu um acidente, ou surgiu uma doença, ou aconteceu alguma coisa no seu imóvel, tá? Carro geralmente tem seguro, então não vou nem citar o exemplo de carro, mas surgiu um imprevisto, alguém faleceu e não tinha, né, seguro, né, não tinha como pagar por esse velório e tal, seja lá o que for, você tem como ir lá no banco e sacar esse dinheiro emergencial. Então você teria uma pequena parte do seu dinheiro em renda fixa, porque a liquidez é diária, você consegue sacar no mesmo dia. Mas isso não é investimento e você não vai estar lucrando nem ganhando dinheiro com isso. Entendendo que nós fomos criados e ensinados pelas nossas escolas a sermos funcionários, a gente precisa passar para o outro lado da linha. E do outro lado da linha estão os investidores ou empresários. Tá? Para você ser empresário, você precisaria de um aporte financeiro em geral muito grande. É claro que depende do tipo de empresa, do tamanho da empresa, mas em geral um aporte financeiro grande que poucas pessoas conseguem. E são justamente os empresários que ganham muito dinheiro, porque eles são os geradores de riqueza. Eles é que contratam funcionários, eles que pagam grandes impostos e os governos precisam dos empresários, porque os governos precisam dos impostos gerados pelas empresas, pelos empregos gerados pelas empresas. Então ser um empresário é muito bom, tá? Seria o melhor lado da linha de cá para você ter um aporte financeiro e você crescer economicamente. Realmente passar a estar do lado dos que a gente chama de ricos, né? Aqui os detentores das riquezas. Porque como eu falei, toda crise, a riqueza não deixa de existir, mas ela sai dos mais simples, ela sai da classe média e vai justamente para a mão dos ricos que se tornam cada vez mais ricos. Só o ano passado, o ano da pandemia, o Brasil teve 10 novos bilionários. Como assim? Em época de crise econômica, pandemia, surgiram mais 10 bilionários no país? Sim, exatamente por isso.
porque eles já tinham uma concentração de renda milionária e se tornaram bilionários porque a concentração de riqueza aumentou ainda mais. Tá? É isso que acontece, o fluxo acontece dessa forma. Por isso é importante você estar passando para o lado de cá da linha, para que você seja uma pessoa próspera e rica também. E dentro do lado de cá, então, eu vou falar um pouquinho sobre os investimentos de renda variável, que são os investimentos que realmente trazem riqueza, como, por exemplo, ações. Só que ações, você tem a metodologia agressiva, que são os day trades, que eu não te aconselho a ser de forma alguma, porque você vai perder dinheiro e provavelmente você vai quebrar. 97% das pessoas que se aventuram no day trade perdem dinheiro, 97%. Adonai, de repente eu posso fazer parte dos 3%, de repente sim, de repente você faça parte dos 3%. Agora, se eu entro num avião de uma determinada cidade, Belo Horizonte para Brasília, e tem 97% de chance daquele avião cair, você entraria naquele avião? Eu jamais entraria nesse avião, jamais. Você entraria nesse avião, se tem 97% dele cair? É o que acontece com o day trade, é o que acontece com os investimentos de forma agressiva, aqueles que te dão dinheiro muito rápido, que você dá um aporte, é alavancado financeiramente dentro de um sistema, e você compra e vende ações no mesmo dia, e você ganha muito dinheiro, tá? Você ganha muito dinheiro, mas você também perde muito dinheiro. Eu já passei por isso, posso dar meu testemunho, que se perde muito dinheiro. E olha que eu estudei muito, fiz curso com profissionais da área e realmente isso não traz rentabilidade, não traz crescimento econômico para ninguém. Pelo contrário, é inclusive conhecido como a cocaína dos trades, né? Então, dentro desse mercado acionário de renda variável, a gente tem as análises fundamentalistas, que não são as análises gráficas utilizadas pelos day trades e pelos swing trades. Tá? Day trade que ele faz operação no mesmo dia, swing trade é aquele que faz operação durante uma semana e tal, mas não vale a pena. São as análises gráficas. Tem um fundamento sim, porque o homem ele obedece padrões de repetição, mas não compensa, não vale a pena, não faça isso, mesmo porque você teria que ficar por conta disso. Eu tenho certeza que você tem o seu trabalho, que é a sua renda ativa. Você precisa gerar uma renda passiva. Tá? O que é a renda ativa? A renda ativa que você tem hoje é o seu trabalho, que te paga X de salário todo mês. É a sua renda ativa que paga as suas contas. Agora você precisa criar uma renda passiva, que é uma renda fora, uma renda extra. E com essa renda você vai investir e aumentar o seu patrimônio para que você se torne uma pessoa rica. Tá? Então você vai fazer uma análise fundamentalista das empresas. Mas provavelmente você também não tem tempo para fazer análise fundamentalista. Eu tenho uma carteira de ações com análise fundamentalista de algumas empresas. O que é uma análise fundamentalista, Adonai? Você entender o porquê daquela empresa, como aquela empresa investe, como aquela empresa aplica os seus recursos, qual a projeção de crescimento daquela empresa, se existe demanda de mercado para os produtos daquela empresa, se aquela empresa reinveste para o crescimento dela mesma, quantos anos ela tem de mercado, qual o nome que ela tem no mercado, qual o dividend yield que ela tem, quanto que ela paga de dividendos. São várias análises que você precisa fazer a respeito daquela empresa, para você conhecer ela. É claro que tem algumas empresas que são clássicas, que a gente poderia citar, como a Petrobras, como a Vale, como o setor elétrico. Eu amo, por exemplo, o setor elétrico. Por quê? Porque o setor elétrico, que corresponde a 40% da minha carteira, é um setor que paga bons dividendos e é um setor muito consolidado, porque ninguém fica sem energia elétrica. E se você fica 2 meses sem pagar energia elétrica, eles cortam sua energia, eles cortam sua luz. E para religar a sua luz, você precisa pagar a conta e ainda paga a multa. Então são empresas que não têm prejuízo, só tem lucro. Tá? Então são boas empresas e boas pagadoras de dividendos no setor elétrico. É claro que existem outros setores que estão em expansão, como o setor de telecomunicações, setor de commodities, agropecuário, do agronegócio, também são setores muito bons, estão em franco crescimento e vão continuar crescendo, porque a população só cresce, né? A população mundial cresce a cada dia, então existe uma demanda de alimento, de produto muito grande, então commodities também é uma boa área de aplicação. Haja vista aí a explosão do preço do milho, da soja, da carne, né? Então os commodities também são ótimas áreas de aplicação, ainda mais no Brasil, que está sempre aí no topo, né, entre os maiores produtores de commodities mundial, seja aço, seja soja, seja carne, frango, seja o que for. O Brasil está sempre entre os primeiros, tá?
Então, commodities também é uma boa área de aplicação do seu recurso. Mas ações hoje têm sido muito manipulado pelos que a gente chama de tubarões, pelos grandes bancos e pelos tubarões que são os mega empresários. Então eles manipulam o preço de mercado, deixam o preço subir e aí você acha que aquelas ações vão continuar subindo, você compra e aquelas ações são vendidas, elas caem, vão lá embaixo, você tem perda financeira e quem controla esse mercado são realmente os tubarões, ou seja, são os grandões, né? São os detentores de milhões e bilhões de reais de investimento em ações. Eles controlam isso para compra e venda dos seus ativos e assim eles aumentam ainda mais o seu patrimônio a cada dia. Então a minha recomendação hoje para você que não tem tempo para você fazer uma análise fundamentalista é você investir em imóveis e prata. Eu já investi em ouro, só que investir em ouro é complexo porque é um metal que tem um valor econômico muito grande, só que a maioria das moedas, o dólar por exemplo, a maioria das moedas tiraram, deixaram de ser atrelada ao ouro, então isso é um risco. Só que o ouro é um metal de proteção, só que o valor do ouro é muito caro. Você adquirir uma onça, por exemplo, que é um pedaço de ouro físico, é muito caro. E você guardar isso também é muito complexo. E eu não recomendo você comprar papéis em ouro ou fundo de investimento em ouro. Não, eu recomendo você comprar físico mesmo. Só que até guardar isso é perigoso, você precisaria guardar isso longe da sua casa, por uma questão de proteção, num lugar muito bem protegido, muito bem guardado, muito bem trancado, tá? Então eu recomendaria você comprar prata. Por que prata? Porque prata também é um metal de proteção e ela vai ter uma valorização muito grande porque as minas ao longo dos anos vão exaurindo e é um metal muito utilizado na área de pesquisa, na área de medicina, em muitas outras áreas. A prata é muito utilizada de energia elétrica, de circuitos, de microcircuitos, então é um metal precioso para a área de tecnologia, para a área de medicina principalmente. Então é um metal de proteção, então o preço ele pode até cair um pouco, mas ele vai voltar a subir e subir muito. Então eu te recomendo comprar prata e recomendo você trabalhar no mercado de imóveis. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, eu devo então financiar um imóvel? Não, jamais financie um imóvel. Por quê? Porque a hora que você financiar um imóvel, você vai pagar 2 vezes o valor desse imóvel. Você vai pagar juros para o banco, você vai começar a perder dinheiro novamente. Ou seja, quem vai estar lucrando com isso é o banco que te emprestou dinheiro. Não pegue financiamento para você comprar um carro, porque você vai pagar 2 vezes o valor do carro, 2 vezes o valor do imóvel. E a gente está falando de dívida de 30, 35 anos, então não faça essa loucura, não faça isso. Mas você pega o dinheiro que você tem e você, todo mês, abre uma conta na corretora ou pelo seu próprio banco, se você tiver acesso ao home broker, e a maioria dos bancos hoje já tem. O meu banco mesmo, que eu tenho na verdade alguns bancos, e todos eles têm home broker. Então você entra, faz o acesso, você configura ali para que você tenha acesso ao home broker e você mesmo faz a aquisição das cotas dos fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário está dentro de uma aplicação de renda variável, não é renda fixa, portanto ele vai te dar mais. Os fundos imobiliários vão te dar em torno aí de 8% ao ano, o que já é muito melhor que a renda fixa e paga um pouco mais que a Selic, só que além disso ele te paga os dividendos, que são os aluguéis, e isso é muito bom. Porque a maioria dos fundos imobiliários, por volta do dia 15 de cada mês, ele te paga o aluguel, tá? Então todo mês cai aquele aluguelzinho ali na sua conta. E aí quando você vê aquele dinheiro caindo, você vai pegar aquele dinheiro, o que você vai fazer? Você vai sacar? Não, porque a sua mentalidade é uma mentalidade rica, é uma mentalidade de investidor. Então você vai pegar esse dinheiro, você vai replicar aquele dinheiro, você vai comprar novas cotas de bons fundos imobiliários. Eu tenho na minha carteira 30 fundos imobiliários. Num próximo vídeo ou futuramente a gente pode estar aí, se tiver demanda para isso, se as pessoas digitarem aí no chat aí querendo saber quais são os fundos, por que desses fundos, a gente pode estar abrindo aí, falando um pouco sobre esses fundos imobiliários, por que eles são mais seguros, mais importantes, porque eles têm um bom dividend yield, porque eles são bons pagadores de dividendo. Em geral, são fundos de tijolo, porque tem os fundos imobiliários de papel, só que não vale a pena. É muito interessante que você compre cotas de fundos imobiliários que são fundos de tijolo, ou seja, eles têm um imóvel. Então quando eu compro um fundo imobiliário de galpão logístico, é importante, são várias coisas importantes que eu preciso analisar. Ele tem mais de um galpão logístico, tem vários galpões logísticos,
Esses galpões estão alugados para boas empresas, de forma logística, então eu vou comprar um pedacinho desse galpão para mim. Quando você compra aquela cota, é como se você estivesse comprando um tijolo daquele galpão, um pedacinho do telhado daquele galpão, uma tubulação daquele galpão. Você está comprando um pedacinho, um azulejo daquele galpão. E você vai receber o aluguel por isso, porque você é proprietário agora, você passou a ser um cotista, um proprietário de um pedacinho daquele galpão logístico. Então todo mês que eles recebem aluguel, eles te pagam também proporcionalmente a quantidade de cotas ou a quantidade de pedacinhos que você tem daquele imóvel. Então é importante que você invista em fundos de tijolo, né? Fundos imobiliários de tijolo. E você vai reinvestindo essas cotas e comprando mais cotas. Ao final aí de entre o 7º e 10º ano, você vai ver o poder, né? O milagre, a bênção que é os juros compostos e como o seu patrimônio vai explodir, como o seu patrimônio vai crescer de forma exponencial. E isso é realmente o segredo aí, da riqueza. Então, ao invés de você ficar trabalhando 30, 40 anos no emprego que vai te pagar um salário e depois de aposentado vai continuar pagando aquele salário, você vai investir para que daqui a 10 anos você tenha uma aposentadoria de excelência e possa realmente viver o seu projeto de vida aqui na Terra, seja ajudando pessoas, seja viajando, seja abençoando os seus filhos, seja realmente fazendo aquilo que você deseja fazer. Eu acho que esse é realmente o projeto, esse é o caminho, é isso que as escolas deveriam ensinar para os seus estudantes, né? É como eles serem bons investidores e não serem apenas bons alunos, bons empregados, tá? Então a gente precisa virar essa chave, virar essa mentalidade, para que a gente possa crescer financeiramente também. Isso é muito importante, tá? Ser rico não é pecado, né? Pecado é ser burro, ser bobo, né? Então eu preciso ser próximo, preciso ser uma pessoa humilde, preciso ser uma pessoa simples, mas isso nada me impede de ser uma pessoa rica também e ter um aporte financeiro para que eu tenha uma vida tranquila aqui na Terra, para que eu possa viver os meus sonhos, para que eu possa realizar as minhas vontades. Então, imóvel ao longo dos anos que eu tenho visto, estudado ao longo dos anos, realmente imóveis é um bom investimento, é um excelente investimento. Inclusive, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Kawasaki, ele fala, né, justamente sobre isso, né, sobre questão de imóveis. Ele é um grande investidor de imóveis, né, e ele mostra como realmente investir em imóveis é bom. Mas não assuma a dívida, o empréstimo para você comprar ou construir imóvel. Não faça isso. Você assuma a dívida de você pegar o seu dinheiro e aplicar em cotas todos os meses, você comprar mais cotas de fundos imobiliários. Eu te aconselho a investir em prata, porque dentro de um mercado próximo futuro, caso ocorra uma nova crise econômica, e o mercado está apontando para uma nova crise econômica, por isso eu não te aconselho tanto a investir em ações agora, porque a gente está vivendo uma bolha muito grande. Os Estados Unidos aí falando em imprimir mais 1,9 trilhão de dólares em moeda não lastreada. Isso vai fazer com que o dólar caia, isso vai gerar uma inflação norte-americana, isso vai repercutir no mundo. Então a gente está próximo aí de uma nova grande crise econômica. Os próprios grandes bancos e fundos de análise têm falado sobre isso, né, que é o novo reset, né, o New Reset, fala sobre esse resetar da economia global. Então investir em ações teria um risco muito grande. Então invista em fundos imobiliários, invista em prata, eu acho muito interessante, o ouro também, mas eu preferiria investir em prata, eu acho mais seguro e é mais barato, você consegue comprar de forma mais barata. E aí eu já te peço para você mais uma vez deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí com a doutora Rafaela, minha esposa, a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. E se vocês tiverem curiosidade, a gente pode também estar citando aqui alguns bons fundos imobiliários aí para você fazer o seu investimento, e que são investimentos pequenos, não precisa de grande aporte financeiro. Eu preciso de quanto para investir em fundos imobiliários? 100 mil? Não, com 100 reais você consegue comprar cota. Boas cotas estão no valor entre 100 e 200 reais. Então com 100, 200, 300 reais todo mês você já consegue fazer investimento pensando aí a longo prazo, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que precisar pode contar conosco. Forte abraço.